gente vai fazer dosimetria, a primeira coisa que você deve fazer é estudar a estrutura do artigo, do tipo penal. Antes de você iniciar o sistema trifásico, você definiu o fato típico, o artigo que é o crime praticado, por exemplo, homicídio. Está definido o que é homicídio. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estudar profundamente os elementos descritos no artigo 121. Por quê? São eles que vão orientar o que eu devo usar na primeira, na segunda ou na terceira fase. E quando, né, quem me perguntou foi a Bruna? Quem fez essa indagação? Foi a Júlia. Então, quando a Júlia diz, professora, esse fato, por exemplo, de um sujeito praticar o homicídio logo após a injusta provocação da vítima, isso me lembra a aula passada, quando a professora disse o seguinte, lá dentro das 8 circunstâncias da primeira fase, nós temos a 8ª circunstância no artigo 59, que traduz o comportamento da vítima. Então, que a vítima, ela pode contribuir, né? Não dizer que ela pediu para praticar a infração. Ela pode contribuir na conduta do sujeito ativo, instigando, alimentando, né? Incitando a prática da infração, provocando o sujeito ativo para a prática da infração. Mas, aí eu te respondo, Júlia, que eu poderei utilizar o comportamento da vítima como circunstância judicial na dosimetria da pena, se por acaso isso já não for parte da tipificação do delito pela estrutura do artigo. Exemplo, se você vai no artigo 121, parágrafo 1º, nós temos o que a gente denomina por homicídio privilegiado. O que é um homicídio privilegiado? É você privilegiar a pena do crime de homicídio quando este é praticado, né, logo após a injusta provocação da vítima. Então, eu matei, né, em razão de ter sido acometido por uma emoção forte naquele momento, de ter vivenciado essa emoção, né, extravasei esse meu sentimento que a vítima me apresentou ali naquele momento, e logo após a injusta provocação da vítima, eu provoquei, né, pratiquei o crime de homicídio. Por isso é que eu vou dizer de novo. Antes de usarmos as circunstâncias judiciais, iniciarmos a primeira fase da dosimetria da pena, o mais sábio é que você monte a estrutura das 3 fases. Desenha as casinhas, tá? É o que eu faço em sala de aula. Desenhe as casas e vai lá no artigo. Lê o artigo inteiro, né? Claro, depois de ter lido o caso concreto, lê o artigo inteiro. Ele vai te orientar se aquilo vai entrar como fração na terceira fase, ou se aquilo é uma qualificadora que deve tipificar o delito antes de iniciar o sistema trifásico, ou se eu tenho mais de uma qualificadora a ser utilizada no sistema trifásico, uma serve para qualificar e as demais que estão sobrando poderemos utilizar na segunda fase, quando a gente trabalha lá o artigo 61. Porque quando se trata, por exemplo, dessas circunstâncias que qualificam o homicídio, elas se repetem nas circunstâncias agravantes do artigo 61. E agravantes e atenuantes, a gente faz uso delas na segunda fase do sistema trifásico. Respondi ou não, Júlia? O mais difícil talvez não seja elaborar a pena em si, seja entender que o método que se utiliza para fazer a dosimetria, ele não está, né, numa categoria expressa dentro da norma do Código Penal, para que você simplesmente possa usar aquilo em regra em todas as situações e circunstâncias. Por quê? Porque quando a gente faz dosimetria de pena, a gente analisa as circunstâncias que cada caso concreto nos traz, para que você possa analisar
aquelas circunstâncias de uma forma muito individual. Então, é possível que você tenha dois crimes iguais, que eu quero dizer, tipificados da mesma forma no Código Penal, por exemplo, homicídio simples, porém, esses dois crimes tipificados no mesmo artigo do Código Penal, possa te dar penas completamente diferentes. Claro que dentro do parâmetro legal previsto em lei, que nós já temos, né, uma base de cálculo, que é aquela pena que o próprio legislador já nos definiu lá como pena abstrata entre limites mínimo e máximo para cada infração, você já tem esse parâmetro estabelecido por lei para se apoiar nele e fazer que, dentro desses parâmetros legais estabelecidos pelo próprio legislador, você possa usar as circunstâncias que o código te dá individualmente para cada caso concreto que lhe é apresentado. Então eu preciso saber quem foi, como foi, quais as circunstâncias em que o crime fora praticado, qual é a relação desse sujeito ativo com o sujeito passivo, ao horário em que o crime foi praticado, onde o crime foi praticado, o material utilizado, consequências, né? Quando eu digo consequência, é a extensão de que esse crime possa ter atingido a vítima e aos familiares da vítima. Então, são muitos elementos que a gente precisa usar, né? Usar e abusar para que a gente possa entender que a dosimetria é você lapidar uma pedra, né? E você, ao lapidar essa pedra, você não faça uso de elementos que extrapolam a possibilidade legítima, né, legal, que o código te dá. Porque o código ele te traça um caminho. E você vai usar esse caminho dentro da legalidade da melhor maneira para o direito, para a sociedade, para o sujeito, né, para que você não faça um uso indevido, ilegítimo do que a norma te permite, tá certo? Então nós vamos entrar no que, né, é denominado por sistema trifásico. Justamente a gente vai entender por que é denominado por sistema trifásico e adentrar ao que nós entendemos por dosar, que é o que se chama por dosimetria, né, fazer essa dosimetria da pena privativa de liberdade, entendendo que a cada fase que nós vamos ultrapassar, é preciso minuciosamente você justificar os elementos que você está se utilizando dentro daquela fase. Eu preciso eu preciso formalizar, eu preciso deixar expresso, documentado, para que aquela circunstância não venha, né, a ser utilizada de novo na mesma, né, na dosagem do mesmo delito. Eu não posso me utilizar de uma mesma circunstância por mais de uma vez. Então vão se lembrar que quando eu falo para que você faça uma lista, como eu falei na aula passada, o método mais eficaz para fazer uma dosimetria de pena é quando você lê o caso concreto, você se depara com o caso concreto e daquele caso concreto você vai realizar a dosimetria, pegue um papel e liste tudo aquilo que você entende ser relevante, tá certo? Na sua história, no seu caso concreto. Depois nós vamos entender onde que nós vamos encaixar em cada casa da dosimetria. Eu sempre faço questão de falar em sala de aula para a gente separar o sistema trifásico em 3 casas, tá? A primeira casa, a segunda casa e a terceira casa. Eu falo casa por quê? Porque nós vamos colocar a circunstância para morar lá. Por isso eu defino a cada fase do sistema trifásico por uma casa. Porque a partir do momento em que você coloca aquela circunstância para morar dentro daquela casa, ela não pode sair dali e dar uma voltinha, tá certo? Ela não pode se duplicar para morar ao mesmo tempo em 2 lugares. Então, eu sempre faço essa referência
para que a gente possa lembrar que a partir do momento em que você tirou a sua circunstância de dentro da sua lista, daquela lista que nós enumeramos de circunstâncias que eu entendo serem relevantes dentro do meu caso concreto, eu vou lá, risco ela da lista e coloco ela para morar em uma das 3 casas. A partir do momento em que eu colocar essa circunstância para morar dentro de alguma das 3 casas, nós vamos entender o que se refere à primeira casa, o que se refere à segunda casa, o que se refere à terceira. O que eu posso considerar na primeira, o que eu posso considerar na segunda e o que eu posso considerar na terceira. Então, a partir desse momento em que você tirar da sua lista e dar a casa para essa circunstância, deixa ela morando lá. Escreve lá dentro da casa onde é que ela está morando, para você não cair no erro de levar novamente em consideração a mesma circunstância. Me fiz entender? Eu fiz questão de denominar o que é um crime qualificado perante a tipificação do delito na sua modalidade simples. O que é um crime simples e o que é um crime qualificado. Por quê? Porque quando eu determino a tipificação do delito, é ele quem vai me orientar os parâmetros da pena em abstrato dos quais eu irei poder trabalhar. Então, se eu tenho o tipo penal na sua modalidade simples, eu tenho penas em abstrato em determinado volume. Se eu trabalho com o crime na sua modalidade qualificada, as penas abstratas que eu tenho, elas são elevadas. Já não é mais naquele parâmetro que eu estava trabalhando com o crime na sua modalidade simples. Então, o crime qualificado, ele é muito importante que você entenda, diante de um caso concreto, se aquele fato em si praticado, ele existe dentro do Código Penal ou ele está, nas suas circunstâncias do ato praticado, ele está configurado dentro do Código Penal na sua modalidade qualificada. Por quê? Porque é a partir daí, antes de iniciar o sistema trifásico, antes de iniciar a dosimetria da pena, é que eu vou estabelecer as qualificadoras do delito. Então, se o crime é simples ou qualificado, isso não está dentro do sistema trifásico. Isso está antes do sistema trifásico. Porque a qualificadora, ela me orienta na tipificação do delito. Ela me orienta, na dosimetria, antes de iniciar a dosimetria da pena, quais são os limites legais impostos pelo próprio código, tá certo? Da pena abstrata para aquele crime em sua modalidade qualificada. Eu dei alguns exemplos na aula passada, que é o homicídio simples no caput, para o homicídio qualificado no parágrafo 2º do artigo 121. Assim também eu dei outro exemplo, que é o artigo 129, lesão corporal, previsto também em modalidades qualificadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Eu vou abrir lá para a gente poder entender o que eu tô falando aqui agora, o que eu acabei de determinar, para que vocês possam acompanhar a partir da determinação do fato típico, como é que eu vou iniciar o sistema trifásico. Então, toda circunstância qualificadora, ela já está definida no Código Penal. Ela já me define o que é o crime na sua modalidade qualificada. A gente não pode inventar uma circunstância qualificadora, por mais que você tenha um senso ético, moral, juízo de valor diante do caso concreto, você olhar para o caso concreto e falar, não, esse crime é muito grave. Esse crime, ele tem que ser classificado no Código Penal como crime qualificado. Nananina, tá certo? Por quê? Porque o crime qualificado, ele já está pré-determinado pelo legislador a figura dele na modalidade qualificada. Ou seja, como eu falei na aula passada, toda vez que eu quiser saber se o crime existe na modalidade qualificada, eu tenho que ir lá na estrutura legal daquele fato típico, daquele artigo, tá certo? Daquele crime, para saber se o legislador já me trouxe a espécie daquele crime na modalidade qualificada. Então não cabe a mim inventar ou acrescer aí alguma circunstância que torne o delito qualificado.
ele já vem descrito. Professora, como é que eu sei se existe o crime qualificado? Você vai lá na estrutura do artigo, a estrutura é ele inteiro. Você procura em todos os parágrafos do artigo se existe alguma circunstância que foi levada em consideração para aquele crime na sua modalidade simples, capaz de elevar os limites legais da pena. Então, eu tenho uma pena para o crime de homicídio, caput, artigo 121, de reclusão de 6 a 20 anos, e aí no parágrafo 2º eu tenho as circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. O que são circunstâncias qualificadoras? Estas que estão aí nos incisos do parágrafo 2º. Quando o homicídio for praticado, cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, quando o homicídio for praticado por motivo fútil, quando o homicídio for cometido com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum na prática do crime de homicídio, quando o homicídio for cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, estas são as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. Uma pergunta que sempre me fazem: professora, é possível em um mesmo crime, em um mesmo caso concreto, existirem várias circunstâncias qualificadoras? Existir mais de uma circunstância qualificadora no mesmo caso concreto, no mesmo crime praticado pelo sujeito? Sim, é possível sim. Tanto que nós estamos bem acostumados de, quando assistimos a esses casos concretos noticiados, você escutar um termo: esse homicídio ele é triplamente qualificado, duplamente qualificado. Então, quando eu tenho a presença de várias circunstâncias qualificadoras no mesmo ato, para a prática do mesmo crime, o que a gente pode fazer com todas essas circunstâncias qualificadoras que se apresentam na mesma estrutura de caso concreto? Eu posso levar em consideração as 3 circunstâncias qualificadoras e como eu levo em consideração essas circunstâncias que estão sobrando na tipificação do meu delito.